Você já reagiu de um jeito face a uma determinada situação e depois você pensou, isso não faz sentido pro tamanho da situação que aconteceu? Como se aquilo tivesse se tornado um monstro dentro de você e que você não tivesse reagindo da maneira que você espera? Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo há 3 dias atrás, no meu aniversário de 11 anos de casamento. E naquele dia eu reagi completamente diferente da mulher que eu sou e que eu quero ser. Eu tinha preparado uma surpresa linda pro Bru, né? Uma viagem onde durante 8 semanas ele vai ter dicas, tipo um jogo, né? Onde ele vai ter dicas do que a gente vai fazer e tudo mais. Eu tava muito animada, eu gosto muito disso, eu gosto muito de momentos, eu gosto muito de festejar. Então eu tava muito animada, eu fui dormir, foi uma semana que eu tava extremamente cansada, porque eu tava muito cansada na semana passada. E mesmo assim eu tava muito animada, parei, pensei, né, em tudo aquilo. Então eu acordei pronta, assim, já, né? O Bruno também é muito atencioso nessa parte. Eu acordei pronta, já esperando, né? O café da manhã e as flores. Fiquei ali um tempo, vi que, né? Falei, ué, bom, vou continuar esperando. Quando passou, assim, uma meia hora que a gente tinha levantado, eu ainda não tinha saído do quarto, tava brincando com a Luísa, eu falei, amor, feliz aniversário de casamento, né? E ele me olhou e fez assim. Ali, na hora, eu soube, o Bruno esqueceu. E ali, gente, eu não sei explicar pra vocês, mas parece que tudo tinha mudado dentro de mim. Aquilo deixou de ser só um esquecimento e virou algo muito maior. Eu saí de perto da Louise, eu comecei a chorar e era quase como se eu não conseguisse parar. Eu fui e perguntei pra ele, espera aí, porque ele não chegou a me falar naquele momento que ele tinha esquecido. Daí eu fui até a cozinha e perguntei, falei assim, amor, espera aí, preciso entender o que tá acontecendo aqui. Você preparou alguma coisa pra mais tarde? O que foi? Daí ele me olhou dele e falou, não, eu esqueci. E daí eu falei, o quê? Daí ele me assim, eu esqueci. E daí ele só me olhou e falou bem assim, eu já volto. Daí eu falei, tá bom. E daí o Bruno saiu e ele voltou e ele preparou o café da manhã. E eu agi como uma criança, né? Que é uma criança que ainda não tem a capacidade de se regular emocionalmente. Então, na hora, eu não consegui, eu não tomei o café que ele fez, ele preparou uma bandeja linda de café, eu não tomei. E hoje eu consigo ver com clareza, né? Antes de buscar autoconhecimento, eu não conseguia ver a clareza dessa situação. Eu não tava reagindo ao que tinha acontecido naquele dia. Eu tava reagindo ao que aquilo significou dentro de mim. Porque aquela situação ativou alguma coisa dentro de mim. Na minha cabeça, aquilo dali ativou o gatilho de eu não sou importante, isso não é importante pra ele, se fosse importante ele nunca teria esquecido. Tudo isso não começou naquela situação. Tudo isso não começou com esse esquecimento em relação ao nosso aniversário de casamento. Era uma situação que já existia, né? Então, de coisas importantes na minha vida que não eram vistas pelas pessoas muito próximas a mim como sendo importante. Eu achava sempre que eu precisava desses momentos pra ser validada. Gente, quando esse tipo de gatilho ativa, o teu corpo, ele só entra no modo de defesa. Ele só quer se defender, e ele só quer te proteger, e ele só quer... Ele não quer pensar assim, não, espera aí, deixa eu analisar. Não, ele só quer, deixa eu me defender aqui, porque eu conheço esse lugar de dor e eu não quero voltar pra ele. Então, eu não pensei e eu reagi à situação, tentando me proteger, mesmo que naquele momento eu acabasse o machucando também, mesmo sabendo que o que eu poderia falar iria provavelmente machucá-lo. Eu acho que essa é a parte, assim, mais difícil de admitir. Ali naquele momento, eu não olhei pro homem que ele é todos os dias, eu não olhei pro marido que ele é todos os dias, presente, parceiro. Eu olhei para aquele erro, para aquele esquecimento, como se aquilo dali definisse todos os nossos 11 anos de casados. E o quão injusto isso é, né? Mas aqui eu não tô falando não o quão somente injusto isso é com o outro, mas o quão injusto isso é conosco mesmo. Eu poderia simplesmente ter dito, isso me machucou, eu preciso de um tempo, eu vou sair, dar uma volta, eu vou sair correr, eu vou ir na academia. Mas eu não consegui. Aquele momento, eu não fui capaz. Literalmente, gente, parecia que assim, que era uma dor física, sabe? Parecia que era uma dor que vinha assim dentro do meu peito, na minha barriga. E isso realmente acontece, né? Da gente sentir fisicamente as nossas emoções. As nossas emoções, elas são alojadas na nossa carne. E o quanto, muitas vezes, quando a gente ainda não se conhece, né? Não tá nesse processo todo de autoconhecimento, de inteligência emocional, o quanto a gente vai também, quando eu digo que isso é injusto, né, com ele, mas acima de tudo comigo também, porque o quanto você cria, né,
Não só a questão de criar uma expectativa, porque aqui não é sobre o fato dele ter esquecido, aqui é sobre como eu reagi a isso. E como eu quero reagir a essas situações na minha vida. O que eu quero trazer pra vocês aqui é, quando esse tipo de situação acontece, se a gente não começa a entender e a buscar quais são as origens dos nossos traumas, quais são os nossos gatilhos emocionais, o que é que pega muito pra gente quando acontece, a gente vai só agindo no automático. E as situações, elas vão criando uma proporção que depois você fica assim, nossa, mas por que eu reagi desse jeito? Nossa, mas talvez não precisasse ter sido assim, talvez não. E o problema não é a gente sentir, porque todo mundo sente, nós não somos perfeitos, mesmo com sei lá, mesmo a pessoa com mais inteligência, o Daniel Goleman, que escreveu sobre inteligência emocional, com certeza na vida dele ele tem momentos onde ele olha, depois com reflexão ele fala, não, mas espera aí, talvez poderia ter reagido de uma outra forma. O nosso cérebro, ele já tá, né, já não tá no modo fuga mais. O problema não é a gente sentir, o problema é quando a gente transforma um momento, uma pequena janelinha da nossa vida, como se fosse uma verdade inteira. Mesma coisa quando você falou que você ia pra academia por uma semana, por 2, e daí ali acontece de você faltar 2, 3 dias, e daí você já coloca tudo aquilo como sendo a tua vida toda. Eu não sou disciplinada, eu não faço o que tem que ser feito. Hoje, eu vejo isso com clareza, uma clareza muito mais rápido quando acontece. Que aquilo não era sobre o tamanho do que aconteceu. Não era sobre o Bruno ter esquecido o nosso aniversário de casamento. Aquilo era sobre o que essa atitude, o que esse esquecimento desperta dentro de mim. Era como uma criança ferida. É a minha criança ferida que precisa olhar e relembrar. Eu preciso olhar para ela e relembrar, opa, mas essa criança não é mais guia da minha vida. Essa situação não é mais guia da minha vida. Eu sou hoje autossuficiente para me acolher, para acolher as minhas emoções, para que elas não me dominem. No final das contas, né? E, gente, perceber isso muda tudo, assim, na nossa vida, eu acho. Traz uma clareza, isso demonstra que o autoconhecimento é o caminho que a gente tem pra trilhar, é o caminho que a gente se deve de trilhar. É uma jornada, não é uma corrida em modo de nunca mais vou errar. Nós não somos perfeitos, mas o quanto mais a gente conhecer, mais capazes de tomar boas decisões frente às situações difíceis a gente se torna. É sobre isso. Se isso já aconteceu em algum momento da tua vida, se em algum momento você se viu face a uma situação onde depois você olhou e falou, nossa, mas por que eu reagi dessa forma? Por que eu não, talvez não respirei um pouquinho antes? Me conta aqui nos comentários, deixa aqui o teu comentário para que eu saiba que isso já aconteceu também. Se você tá buscando essa jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, tem vários vídeos, eu tenho compartilhado bastante sobre isso aqui e vou amar te ter nos próximos vídeos ou nos que já estão aí no canal. Mas hoje era isso que eu queria trazer e dividir com vocês. Que é uma jornada, não é um caminho de chegada. O autoconhecimento e inteligência emocional não são um caminho de chegada, é uma jornada onde a cada dia você vai aprender, a gente vai aprender um pouquinho mais. Então é isso. Um beijo quentinho no seu coração.